Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos indo, né? Seguindo em frente, não dá pra parar. Pensar que a gente é privilegiado, né, galera? Frente a tudo isso. E aí a gente vê a miséria do capitalismo, né? A gente é privilegiado. Bom, mas é isso, né? Pô, coisa boa ter uma casa aí, uma internet para seguir as nossas aulas. Imaginar se a gente não tivesse essas condições, né? Eu fico feliz da vida, né, galera, que o meu trabalho ele permite que eu esteja em atividade. Então, sigo recebendo meu salário, pagando minhas contas, mantendo a minha vida, né? Com uma certa normalidade, né? Fora não poder sair de casa. Então, só refletindo um pouquinho no início da nossa aula, né? Eu, às vezes, fico muito feliz por isso, né? Por poder estar nessa situação, né? Mas é isso, vamos indo, vamos vendo para onde vai tudo isso. Vai dar tudo certo. Eu tento construir uma ideia de otimismo, né, galera? O mínima que seja, porque senão não tem outra saída, né, velho? Senão se matar, né, pô? E aí isso não é uma saída. Então a gente tem que enxergar as coisas com otimismo e imaginar que a gente vai conseguir construir tudo certo. Deixa eu abrir aqui o nosso slide. Né? É isso aí, Stefan. Eu vejo assim, então, né? Claro, eu tenho uma consciência crítica muito forte, né, galera? Vocês devem ver lá no Face, no Instagram, eventualmente, quando vocês me seguem ali, né? Eventualmente eu faço minhas críticas e xingo todo mundo e tô sempre reclamando, mas eu acho que é isso, né? A gente tem que reclamar daquilo que é um absurdo, a nossa vida, né? Ah, mas ao mesmo tempo nutrir essa possibilidade de uma transformação, né? Na vida presente. Vocês sabem, né, também que eu sou ateu, então eu não acredito que vai ter um paraíso para depois a gente ir e tudo mais. Beleza, quem acredita, tudo bem, não tem problema, né? A gente convive com as diferenças de pensamento. Agora, eu gostaria de ter uma vida plena, né? Eu não quero pensar que depois vai ser legal. Eu quero construir o legal aqui, né? Nós, todos nós, por que não? Né? Somos racionais e podemos fazer isso, mas é complicado. Então, o que me nutre, querendo ou não, lá no fundo, no fundo, no fundo, há um otimismo dentro de mim, né? E é isso que me nutre a continuidade da vida, né? Tocar a ficha, tentar construir algo que seja bom para mim e para todos, obviamente. Deixa eu limpar esse óculos, tá podre. Aí, quando a gente está conversando normal, não tem problema, assim, né? Com pessoas e tudo, óculos podre. Ah, meu óculos está sempre podre, galera. Só que quando a gente está na frente do computador, a luz do computador atrapalha. Aí, agora foi. Galera, abram então os nossos slides aí. Eu acho que a gente estava vendo em Confidência Mineira, é isso? É, né? E a gente viu toda ela e só faltou a Conjuração Baiana, foi isso? Coloquem aí para mim no chat, sim ou não. Sim? Então tá. Galera, pega ratão sempre desses exercícios. Tá, o primeiro deles eu tinha dito para vocês, né? Se a data que coincide com a Revolução Francesa, né? Então não tem nada a ver. Na verdade, esse processo se deu em janeiro de 89.
E a Revolução Francesa foi lá no meio do ano de 89. Então o primeiro pega-ratão é esse. O segundo pega-ratão, de um teste que aprofundaria uma questão sobre a Inconfidência Mineira, ele diz respeito, galera, à ideia de que esses mineiros gostariam de separar o Brasil de Portugal. E não, tu está vendo ali embaixo, ó, objetivo, proclamação da República Mineira, uma república em Minas Gerais. Para Minas Gerais ter acesso ao oceano, galera, se trabalhava a construção de unir o Rio de Janeiro a essa revolta, mas somente para ter um acesso ao Oceano Atlântico. Não que houvesse uma identidade. Naquilo que a gente já conversou. Não havia uma identidade brasileira. Tá? E aí, então, essa questão de uma revolta que não acontece por causa da delação. Elitista como ela é, né? Passei ali para o 19, a bandeirinha hoje do estado de Minas, usa a bandeira que eles usariam. E tudo isso veio dos tudo isso veio dos autos, galera, dos processos que eles sofreram, né? Por Portugal. São processados por traição e tudo mais, e aí a noção de inconfidência, né? Não confidente, inconfidente, traidor, né? Eles são todos processados, pessoal. E aí eles vão contar, e a partir do que eles falam, então, é que nós temos toda essa base de entender como seria talvez a República Mineira. Mas, claro, sempre a gente traça aquele paralelo, uma república à semelhança da República dos Estados Unidos. Então, continuidade de escravidão, era algo que eles não conversaram muito, mas mais ou menos a grande parte dos debates apontava a continuidade da escravidão, embora alguns dos membros assim falassem na ideia de liberdade para todo mundo, né? Mas como uma revolta de caráter elitista, galera, seria uma continuidade, isso marcaria, né? E aí o povo passa para o slide 20 aí. Botaram aí? Beleza, vamos lá então. Galera, o contexto é exatamente o mesmo, tá? A Conjuração Baiana, ela está na mesma questão da crise do sistema colonial, influência do pensamento iluminista. Mas ali daí agora sim, ó, galera, pintem, destaquem. Essa revolta em relação às causas, ela tem uma influência, galera, da Revolução Francesa, tá? Essa sim. Ela aconteceu em 1798, né, lá na Bahia. E, bom, agora a gente já está vivendo 1798, quem sabe então, vamos assim dizer. Só mais um ano, galera, e terminava a Revolução Francesa. Mas para a gente resumir, né, vocês sabem que eu não dou bola para uma data precisa, assim. A gente está falando já de 10 anos de Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela é um processo longo, né? Lembrando com vocês, retomando, a Revolução Francesa ela não aconteceu em 89, né? Ela vai de 89 a 99. Ela é um longo processo de revoluções dentro da revolução, de contra-revolução dentro da revolução. O troço é doido, né? Ah, e, portanto, em meio ainda, então, a todo esse longo processo revolucionário, galera, os baianos, eles se influenciam, então, pela Revolução Francesa. Só que eu quero que agora tu aprofunde, tu coloque mais um elemento aí. Qual a fase, galera, dessa Revolução Francesa? Então tu coloca aí, fase da Convenção Nacional. Fase da Convenção Nacional. E aí tu coloca embaixo dessa Convenção Nacional, tu escreve República Jacobina. Eu não tirei meu roupão aqui, tá, galera? Mas eu não saí da cama direto aqui para ficar com vocês, tá? Tomei um banho, comi, olha só. Ontem eu fui no super,
E aí relembrei aqui, ó, o meu tempo de adolescência. Comprei uma bolachinha passatempo. Aí já tinha comido a minha bolachinha passatempo com café. Fiz o meu mate. Mas daí eu fiquei de roupão porque tá quentinho. Anotaram aí? Revolução Francesa. Segundo elemento, República. Opa, Convenção Nacional. Terceiro elemento, né? Subitem daí. República Jacobina. Sim, eu sei que vocês são foda, né? Vocês ficam tudo deitadinho aí na cama, né? Ô meu, maior absurdo isso aí, hein? Tem que ir lá lavar o rosto, pelo menos, botar uma água gelada na cara. E não adianta ligar lá, ô senhor, eu tenho água com gás aqui em casa. Vou lavar a cara com água quente. Não pode. Tem que tacar água gelada, tirar as remelas e vir pra aula aí, pessoal. Isso é o mínimo de dignidade e respeito em relação ao professor. Ah, então tá bom. Mas tu e a tua irmã, Nicole? Ou tu tá sozinha aí? Ó, as irmãs lavando a roupa aí, ó. Ah, acordar cedo é foda, velho. Eu já falei pra vocês, né? Isso daí é o ser humano que tem a ver com a biologia do cara, né? Eu não sou um cara de manhã cedo, galera. Tem gente que é. A Juliana falou ali, a Juliane. Tem alma de velho. Bah, mas daí não é só alma, né, Juliane? É mais que a alma, né? Porque a alma seria, tá, acordou cedo. Aí acordou cedo, pá, o cara é jovem faz uma yoga, pá, 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 né? Meditação, né? Agora a vibe é uma meditação com umas suculentas perto de ti, assim. Aí tu vai fazer crochê, daí é pra fuder o bagulho, né? Pô, vamos lá então. E aí, galera, tu tá vendo ali dentro das causas, né, povo, algo bem diferente do que foi a Inconfidência Mineira. Pobreza, altos impostos e escravidão. Isto é, aqui eu já tinha dado uma baita pista, né? Se vocês lembravam lá do tempo da aula que vocês tiveram de Revolução Francesa, ano passado, né? E nos outros anos, na vida escolar de vocês, vocês lembrariam, galera, que se eu falei de República Jacobina, eu falei do momento mais radical, do momento que a gente poderia até mesmo, dependendo da situação, dizer que é popular, né? É complicado falar isso porque, claro, não é uma coisa popular, mas é que o momento da Convenção Nacional foi o momento do radicalismo das ideias republicanas e liberais, galera. Né? A primeira etapa da Revolução, a chamada Assembleia, é o momento em que a alta burguesia toma as rédeas do poder. A alta burguesia, galera, é quem manda em nós hoje. Tá? E a Convenção Nacional foi justamente o momento onde uma baixa burguesia, uma média burguesia, pensa lá, um profissional liberal, professores, médicos, advogados, né? Pessoas que, portanto, não são da mais alta classe, mas que eram intelectualizados, né, galera? Os jacobinos eram, portanto, aqueles que gostavam, né, e desejavam construir uma França para todos efetivamente. A ideia do liberalismo, galera, a filosofia liberal, ela, ela é muito importante e muito interessante, né? Na medida em que ela afirma os valores do indivíduo em relação àquele mundo absoluto que havia antes. Mas, galera, nós temos um imenso problema aqui, porque depois, na vida real, não existe igualdade entre as pessoas. Embora a filosofia liberal advogue pela ideia da igualdade, não existe essa igualdade.
Só que nós somos colocados no mar das selvas, como se houvesse a igualdade. E aí, galera, vem um papo lá do mérito, né? Faz a tua, velho. Faz a tua e chega lá, né? Vocês já pensaram? Gerações sem profissionais perdidos, sem profissionais se formando. Vamos fazer o Enem na data, né? Então é isso que a gente está conversando, galera. Isso é uma selva. Isso não é viver em sociedade, refletir sobre ela e perceber que todos nós somos iguais. Isso é fingir que nós somos iguais e saber que, não, que metade dos brasileiros não tem computador em casa, mano, que vão fazer o Enem, né? Então a gente está conversando aqui de uma perspectiva de um liberalismo que tem limites quando chega na realidade. Porque os donos dos meios de produção, os donos das propriedades, eles passam a controlar e explorar a grande parte das pessoas. É por isso que dentro da revolução tem uma outra revolução, a convenção, onde vai tentar se buscar efetivamente a ideia da igualdade, através da ajuda, através de formas, né, de tu buscar efetivamente essa igualdade. Então, absolutamente importante esse debate sobre a filosofia liberal, galera, que a gente está tendo aqui. Então, povo, aqui no Brasil, a mesma situação. Será esse momento da revolução e não o primeiro momento? Será esse tipo de ideia liberal que vai ser importante? Qual? A ideia de que todos nós somos iguais e vamos buscar, portanto, a igualdade. Então, ao contrário da revolução, desculpa, ao contrário da Inconfidência Mineira, que estabelecia que todos éramos iguais, filosofia liberal é igual, galera. Só que, ó, excluindo, né? Continua tendo escravo. Os baianos, povo, alguns eram até escravos, galera, que participaram. Outros eram libertos, isto é, ex-escravizados, né? Mas, sobretudo, uma revolta de pobres, galera, tá? É uma revolta da classe média para pobre. Eu quero que vocês coloquem embaixo de Conjuração Baiana ali, galera. Revolução. Opa, desculpa. Revolta dos Alfaiates. Ela tem um apelido, galera, de Revolta dos Alfaiates. Por quê, senhor? Porque alguns dos caras que participaram justamente eram alfaiates. E se tu não sabe o que é alfaiate, às vezes a gente não sabe, né? Se tu não sabe o que é alfaiate, galera, alfaiate é um costureiro. Um cara que fazia roupa, galera. Ele é um artesão. Ele é mais que um costureiro, né? Ele é um cara que desenhava roupa, fazia as roupas, no momento onde não havia fábricas aqui no Brasil, por exemplo. Então, ali nas cidades brasileiras, em Salvador, havia bastante alfaiate. Alfaiate é um cara isso, galera. É um cara pobre, um cara da classe média ali no máximo, né? E, portanto, ela é uma revolta de caráter popular, velho. Por isso eu botei em vermelho aí pra vocês. Olha a diferença, né? O cara mais pobre, galera, da Inconfidência Mineira era um alferes, um tenente, o Tiradentes. E aqui, essa revolta, galera, é uma revolta de soldados e alfaiates. Aí tu percebe no mundo militar, né? Aqui tu tem soldado na revolta, galera. Então o objetivo era o mesmo, galera, proclamar uma república na Bahia, tá? Não a ideia de Brasil. Só que a diferença é essa, né, galera? Era uma república de caráter popular. Eles saíam pregando cartazes pelas paredes, pelas ruas, e esses cartazes diziam liberdade, igualdade e fraternidade. Sacou? Isto é, bebendo nos lemas da Revolução Francesa, em todas essas ideias, galera, eles queriam construir uma república igualitária, fraterna e livre, né? Chega de tudo isso que nós estamos vivendo. Então, os baianos, galera, nós usamos a palavra conjuração, porque justamente temos, galera, muitos documentos dos próprios baianos, né? Os próprios baianos, povo, eles pregavam isso nas ruas, nas paredes, ao contrário daquele movimento silencioso que foi a Inconfidência, galera. A Conjuração Baiana não, ela gritava nas ruas. E é justamente isso que vai acontecer, povo, aqui. Eu botei ali para vocês os nomes, tá? De algumas figuras que estão vinculadas a essa revolta. Praticamente não aparece nome da conjuração, tá? Mas há dois nomes que são mais importantes ali. O primeiro seria o Luiz Gonzaga das Virgens. E o terceiro nome, galera, o famoso João de Deus, tá? Esses são os nomes mais famosos, assim, relacionados à conjuração baiana. E aí que vem, galera. Esses principais líderes foram presos. Portugal, então, já preparado. Entre a Inconfidência Mineira, galera, e a Conjuração Baiana, quase que acabou eclodindo também uma revolta no Rio de Janeiro, chamada de Inconfidência Carioca, em 1794.
Ficou ainda muito lá no plano das ideias e as pessoas já foram presas e depois soltas porque não tinha nada para comprovar. Mas Portugal, a partir de 1789, galera, em relação ao Brasil, ficou atento. Porque o mundo inteiro começou a pular esse tipo de ideia de revolta. Portugal, então, vendo esse movimento nas ruas de Salvador e tudo mais, vai lá, galera, e prende as lideranças. Mesmo assim, os revoltosos tentaram fazer a sublevação, sem a liderança, né, sem as lideranças. Eles tentam tomar a cidade de Salvador, galera, eles não conseguem. Porque Portugal foi silenciosamente, galera, enchendo de militares, né, mandando os famosos dragões, né, da coroa, para fazer a segurança do território. Então a Conjuração Baiana ela foi extremamente frustrada, mas ela demonstra uma insatisfação e, sobretudo, e extremamente importante, né, uma insatisfação de caráter popular, né, povo? Popular, ela não foi feita pela elite. Havia alguns membros da elite? Havia alguns membros. Sobretudo isso, né? Imagina, os caras usavam os lemas franceses. Daqui a pouco vocês se perguntaram assim, tá, mas os caras sabiam francês? Claro que não, né, galera? Então alguns intelectuais, alguns elite, participaram num primeiro momento, assim, dessas conversas e tudo mais, e foram a base intelectual disso, né? Mas, galera, justamente pelo processo de radicalização das ideias, fim da escravidão, igualdade entre todo mundo, né? Alguns falavam até em sair decapitando os nobres, né? O troço toma é a hora da raiva ao contrário, né, mano? E aí, povo, a liderança, a elite que estava ali mais ou menos conversando saiu. Tipo, não, isso aí é demais para nós, não é isso que a gente pensa. Pegaram e saíram. Os caras falaram, beleza, fica à vontade, né? Ela tem, portanto, uma dirigência popular. Por mais que sim, no primeiro momento lá tinha uma figura ou outra da elite, né? E aí, povo, eles são presos, são todos articulados. E ao contrário da Mineira, galera, eu botei ali para vocês justamente uma fotinho da Igreja da Piedade, galera. Fica em frente em Salvador, a chamada Praça da Piedade. E, além disso, né, esse era o lugar, povo, onde aconteciam os enforcamentos dos julgamentos no Brasil colonial, claro, né, na cidade de Salvador. Isso é algo que, inclusive, nós no Império vamos herdar, né? Continua o processo de pena de morte e, eventualmente, acontecem enforcamentos, tá? E aí a diferença que eu falei para vocês, né, galera? Todos os conjurados baianos foram enforcados em praça pública, isto é, não teve perdão, não teve, isto é, a justiça moderna, dois pesos e duas medidas, né? Esse é o elemento importante, então, da gente debater aqui. Existe um processo de absoluta, né, radicalidade. Claro que o argumento. Spartacus, para, né? O argumento da coroa era tipo, não, olha aqui, ó, mesmo tendo havido uma revolta, eles estão fazendo outra, a gente tem que ser ainda mais duro. Só que sabemos, né, galera, que é pelo processo de categorização de seres humanos. Com a nobreza, um tipo de lei. Com o não nobre, outro tipo de lei. Né? Então isso daqui é importante. Perfeito? E essa foi a conjuração baiana. Eu havia comentado com vocês a coisa do nome, né? Inconfidência e conjuração. Digam aí no chat para mim, sim ou não. Oi? Eu estou sozinho aqui? Eu não tinha falado em Aloysio. Não tinha? Perfeito. Galera, a ideia mais ou menos eu já falei, né? O inconfidente é o traidor. E o conjurado é um grupo de pessoas que se junta para fazer uma revolta política, tá? Uma transformação política. Por que tradicionalmente os livros, sobretudo, trabalham a ideia de confidência mineira
e conjuração baiana. A segunda coisa que a gente pode falar é o seguinte, vocês podem perguntar, "Ô, senhor, podemos chamar de conjuração mineira? Podemos. Podemos chamar de confidência baiana? Podemos. Português, eu tenho certeza, no capítulo do Brasil colonial, se eles falam sobre isso, eles devem chamar em confidência mineira e em confidência baiana. Mas a gente, de modo geral, galera, na história brasileira, na historiografia brasileira, né, a escrita da história, a historiografia, a gente escolheu, galera, ah, a Inconfidência para mineira e o nome, né, Conjuração para baiana. Por que isso? Porque isso diz respeito aos documentos que nós usamos. Como os documentos da Inconfidência Mineira são todos documentos portugueses, a gente está tendo um olhar de Portugal sobre a colônia, galera. É claro que a gente, como intelectual, ao olhar esses documentos, problematiza eles. E junto com outros documentos, remonta essa história ao ponto de, como eu disse para vocês, podíamos chamar, né, de conjuração mineira. Mas aí vem um ponto, né? Como esses documentos são portugueses, beleza, a gente usa daí o nome de Inconfidência. E aí, para conjuração, é aquilo que eu te disse, né? Daí, na conjuração, nós temos documentos dos próprios baianos, né, povo? Dos caras que pregavam os bagulho na rua, os panfletos, né, os jornais que eram impressos, assim, com ideias de construção de república e tudo mais, né? Então, a gente tem uma base material nossa. Essa é a diferença, portanto, do nome de Inconfidência e Conjuração. A URGS já cobrou uma vez de vocês isso. A prova do Enem pode cobrar, trazer uma reflexão sobre essa história. E tu percebe que nós estamos falando de uma coisa que é o ponto de onde nós estamos olhando, né? Referencial. Não é só na aula de física que tem referencial, galera. Então isso é muito importante, né? De onde nós estamos olhando nesse processo de construção dessa narrativa histórica aqui. Perfeito? Sim ou não? Oi? Maravilha. Matamos a charada então, galera. Terminamos esses slides aí. Vocês não têm nenhuma dúvida de história, galera? Que eu posso ajudar vocês agora nesses minutinhos que estão faltando? Botem no chat aí para nós. Que estão sobrando, né, os minutinhos. Sim, tem? Então mandem para mim aqui, vamos fazer agora uma tira dúvidas. Porque agora a gente vai inaugurar, galera, um período da nossa história chamado de período joanino, né? Foi a vinda da família real para cá. E aí demora, né? Não vai dar para a gente fazer só nesses 10 minutos. Então, se vocês têm dúvidas, podem mandar aqui. Onde que vocês têm as dúvidas? É na aula ou é na, na lista, por exemplo? Onde seria? Não, não houve, Nicole. Separatista, efetivamente, essas três no século XVIII, tá? A mineira, a carioca, que sequer citada direito ela é, e a baiana, tá? No final do XVIII. No início do século XIX, daí nós vamos ter outras, que daí eu vou falar para vocês, está relacionado daí ao período joanino. Tem uma que é antes um pouquinho do período joanino em Pernambuco, mas era muito mais uma briga. Quem é o professor que entra depois de mim aqui? A Adri ligou o computador dela, então. Daí ela me derrubou. Então é isso, Nicole, tá?
Aham, certo que foi a Adri, né? Ela deve estar se preparando lá. E aí ligou o PC e esse programa ele liga, ele conecta automático lá. E o cara cai, né? Beleza. Hoje não tem problema, mas a outra vez, vocês lembram? Acho que a gente caiu umas 4, 5 vezes, né? Que a pessoa desgraçada ainda tinha um computador de merda que ficava logando e deslogando ainda. Então, entrando no século XIX, Nicole, foi a Nicole que perguntou, se eu não me engano, daí tem a revolta dos Suassunas. Eu cito ela para vocês depois. E aí, dentro do período, galera, joanino, vai ter a Revolução Pernambucana, tá? Mas podem deixar que depois eu vou conversar. Podem mandar a próxima dúvida aí. Pode usar, Stephanie, sem problema nenhum, tá? E inclusive quando tu olhar outros livros didáticos, tu vai ver. Tem livros que chamam as duas de Inconfidência, tá? Eventualmente as duas de Conjuração. É bem isso daí. Pode ficar livre. Mas tu tem que saber qual o sentido de chamar assim, né? Escrevendo uma história, nós americanos, descendentes dessa história americana, dessa elite luso-brasileira aí que tem no período colonial, tem muito mais a ver a gente chamar de conjuração, né? Escolhendo o nosso ponto para chamar esse episódio, né? Próximo. Pode ser de geral também, galera. Se tu tá estudando ali, ficou alguma dúvida, pergunta aí. A gente tá junto para matar essas dúvidas. Ah, tô com uma rinitezinha chata. Ô, galera, não sei se vocês viram lá, ou vocês têm que se inscrever no meu canal, hein? Decifrando a História é o nome. A gente vai começar a lançar vídeos agora de todas as partes da história. E ali no Instagram também estão produzindo bastante conteúdo, né? Começando eu e o meu colega, produzindo conteúdos legais, assim, que são pertinentes para a prova, pertinentes para a vida. Decifrando a História é o nome, se ainda não conhecem. Começa seguindo lá no Insta. E aí do Insta vocês vão depois lá pro canal do YouTube. Mas já tem um videozinho bem legal, galera, quarta-feira, eu postei, sobre o 1º de maio, galera. Opa, sobre o 13 de maio, né? Que era bem a quarta-feira mesmo. Eu fiz uma pequena reflexão sobre, sobre a Lei Áurea, muito importante para a prova, tá? Assistam lá o vídeo. Esses, Stephanie, eles são magistrados. Não, pode ser eu também, não tem problema. Nós temos um tempinho, né? Esses caras são chamados magistrados, Stephanie. Eles são espécies de administradores eleitos anualmente para cumprir funções. O cônsul, por exemplo, a gente pode pensar que ele é uma figura de prefeito, tá? Na verdade, eram dois cônsules eleitos anualmente pelo Senado. Então, eles eram espécies assim de prefeitos que cuidavam da administração. O pretor era o homem da justiça. Também, né? Uma magistratura, o cara era eleito todos os anos para ser o juiz, né? Para aplicar as leis lá no mundo romano. O questor, por exemplo, ele era o arrecadador dos impostos, tá? Era o cara que cuidava da arrecadação. Portanto, o que que tu tem que entender? Que a República Romana ela tem um órgão mais ou menos de caráter legislativo, que era o Senado e as assembleias, e um órgão executivo, que seriam essas chamadas magistraturas, que aplicavam e que administravam a cidade-estado e depois, né, todo aquele imenso território republicano que vocês vão construir, ou já construíram aí com o professor Edido. Beleza? Entendeu agora? Boa. Então tá. Podem mandar aí mais alguma coisa que temos mais uns minutinhos aí antes de sair. Tá, e daí agora com essa pequena resposta já ajudou?
Ah, coisa boa. Isso aí. É, as perguntas não vão ser profundas sobre isso. Só essa noção tu já responderia. De nada. Mais nenhuma, povo. Bom, então tá. Beijo pra vocês e a gente se vê semana que vem, tá? Qualquer coisa fiquem à vontade aí pra chamar.